Esse vídeo é um agradecimento aos meus 10 inscritos que eu bati aqui no canal há pouco tempo e eu esqueci de agradecer, infelizmente, a vocês. Mas eu vim aqui de coração aberto agradecer os meus 10 inscritos. Muito obrigado por participar desse canal. Esse canal tem um intuito muito dedicado aos jovens, às pessoas que querem empreender. Vamos junto para essa nova etapa da nossa vida. E o vídeo de hoje vai ser sobre 10 conselhos que eu queria receber antes dos meus 25 anos. Esse vídeo vai ser dedicado para as pessoas que querem se desenvolver e identificar um pouco de si e acham que estão perdidas aí no mercado, mas todo mundo tem seu tempo. E eu vim compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento que eu tenho, que eu gostaria de receber, que é muito importante para a vida de vocês, para vocês desenvolverem como pessoa. Antes disso, eu quero muito que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem aí, interajam, para a gente criar uma comunidade aqui e compartilhar conhecimento uns com os outros. Peguem esses 10 conselhos, apliquem na sua vida, porque é de grande importância e é uma chave que vai destravar na sua cabeça que você vai começar a ver o mundo de outra forma. Não existe um caminho único na vida. Pois é. Não se sinta pressionado ao seguir um roteiro pré-estabelecido pela sociedade, tipo casamento, uma carreira. Peguem isso daí e coloquem na sua cabeça que só existe isso daí para você se desenvolver como pessoa. Não existe, existem outros meios que você pode estabelecer, pode ir atrás desse conhecimento. O YouTube está aí para isso, para vocês começarem a desenvolver como pessoa. O mais importante é construir um caminho que seja autêntico, o que eu falei, autêntico, né? A autenticidade, você ser você e se identificar com o que você atrai. Às vezes a pessoa tem uma energia ali disparente, né? E quer trilhar eu me identifico como advogada. Às vezes você tem a vocação, você tem a lábia de ser advogada, mas às vezes você pode usar isso daí para ser uma médica, por exemplo. Então, não se limite a coisas que vêm na sua cabeça quando você é jovem. Você quer aquilo porque quer aquilo, mas você não sabe como tá as coisas hoje. As coisas hoje são muito rápidas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tudo no tempo certo, tudo na hora certa, e senão você tem a sensação de estar perdendo tempo, e não é assim. Cada pessoa tem o seu tempo. Um caminho autêntico e sustentável para você, não para agradar os outros, que é o que mais acontece nas famílias hoje em dia, é a mãe querer que o seu filho seja um médico. Bota na cabeça que não, você tem que estudar e fica cobrando, não, você tem que estudar porque você tem que ser médico, não, você tem que estudar porque você tem que ser dentista, você tem que ser advogado, você tem que ser isso, aquilo. E cria uma pressão muito grande na cabeça da gente que a gente não consegue discernir se realmente, caramba, aquilo ali é para mim mesmo. E às vezes é muito errado, porque isso aí distorce nossa realidade, o que a gente quer, entendeu? Às vezes não é o que você quer ser um design gráfico, um exemplo, e você quer muito aquilo, mas só que sua família fica lhe jogando contra a parede. Isso aí é totalmente errado. Então, pare de se comparar com as pessoas, primeiramente, com seus primos, com suas tias, com sobrinhos e tudo mais. Eles têm um tempo, eles têm a profissão deles e você tem que trilhar o seu caminho. Agora sim, você tem que saber o momento certo de aproveitar as oportunidades, de chegar e dizer, não, realmente é isso que eu quero ser advogada e pegar e trilhar esse caminho, procurar estudar, procurar se desenvolver, entrar em cursinho, se aprofundar nesses assuntos aí, entendeu? Se é um negócio que você quer, vai em frente, bota a cabeça e segue. O segundo conselho que eu queria escutar muito é abrace os erros dos 18 aos 25 anos, porque ali é uma idade que a gente tem que errar. Acho que até os 30 anos a gente tem que errar muito e arriscar tudo que você tem. Primeiro ponto, você não tem nada a perder. Então, pegue esse caminho, trilhe esse caminho. Agora sim, se você não se arriscar, vai ser tarde demais. Quando você tiver os seus 30, 35 anos, você vai se arrepender de não ter começado antes. A vida é sobre tentativa e erro. Não tenha medo de fazer escolhas erradas na carreira e nos estudos. As experiências, inclusive as ruins, te ajudarão a descobrir quem você é, que realmente você quer, ou às vezes até o que não quer. Você chegar e trilhar o seu caminho de acordo com o conhecimento que você tem e com as ferramentas que você tem. Então, tudo isso daí você vai fazendo, você vai fazer tentativa e erro, até dar certo. E não consegue se desenvolver por pressão da sociedade, pressão dos familiares, pressão dos amigos, entendeu? Do julgamento das pessoas sobre você. As pessoas vão lhe julgar, mas vão esquecer disso daí. O que vai ser mais importante vai ser o resultado. Se você chegar e começar a estudar advocacia, ninguém vai lhe julgar. As pessoas não vão lhe julgar porque você está estudando isso daí.
Mas por incrível que pareça, as pessoas julgam quando você abre um negócio, quando você investe em mídias sociais, quando você entra no ramo de tráfego pago, entra nos 6 em 7, 7 em 8, enfim, nesses cursos aí de marketing digital da vida, as pessoas vão lhe julgar por conta disso, porque são presas, limitadas na sua capacidade. Então, não se compare a essas pessoas, pegue esse ponto aí e com isso use como combustível para você se desenvolver e ser uma pessoa cada vez melhor na sua profissão, no que você quer. Terceiro conselho que eu queria escutar antes dos meus 25 anos era o viva o agora e não o futuro. Um resumo que eu coloquei para vocês aqui é: a ansiedade surge da ilusão de que podemos controlar o futuro. Nossa Senhora. Tudo ao contrário. A gente não consegue controlar o futuro, o primeiro ponto, nem o passado e muito menos o presente. Uma coisa que eu aprendi com isso daí é a gente tentar viver o presente e viver o agora. Eu sei que é difícil com os dias de hoje, mas a gente tem que se manter focado e entender que nada gira em torno da gente, procurar não se prender a coisas futuras. Vou citar um exemplo aqui. Você pensa em comprar um carro, por exemplo, e você vê suas dívidas ali e vê o dinheiro que você tem guardado, que a maioria das pessoas hoje em dia, 99% das pessoas hoje não tem dinheiro guardado para nada. Surge uma emergência e às vezes a pessoa não tem dinheiro para isso. E você quer muito aquele carro, não consegue porque você quer tanto aquele carro, você acaba pesquisando, você acaba se comparando, vendo na rua quem tem, quem não tem, e acaba se frustrando com tudo aquilo ali, você acaba se cercando. Isso daí é o excesso do futuro, que gera ansiedade. Primeiro, não se julgar. Cada um tem seu tempo, como eu já falei, e olhar fixamente para aquele ponto ali e dizer, não, realmente eu quero isso daqui, eu sei que vai demorar, mas eu sei que uma hora vai chegar. E começar a trilhar por pontos, por caminhos. Em vez de desperdiçar energia criando planos infinitos, foque no que você pode fazer hoje. Deixe que você do futuro resolva os problemas do futuro. A clareza vem da ação, não da espera. Pois o seu eu do futuro, deixa ele resolver. O seu eu de agora, ele tem outras prioridades para resolver. Que é conta, desenvolver pessoalmente. Se você quer estudar inglês, estuda inglês. Se você quer ler livros, ter cursos, né, que hoje em dia inteligência artificial, está muito em alta, você vai ler isso daí. Procure se desenvolver o máximo e investir em você. O quarto conselho é: tome as rédeas da sua vida. O mundo não te deve nada. O mundo não te deve nada. Você é 100% responsável pelo seu próprio progresso. Isso é verdade. Primeiro ponto aqui, as pessoas gostam muito de fazer isso daí. Independente da política, independente da sua situação financeira, independente dos seus pais terem te criado, não ter condições, nem nada do tipo, você tem que trilhar a sua própria vida. É difícil, mas é simples. Não torne difícil aquilo que é simples. Culpar o mundo ou outras pessoas é uma forma de isentar da responsabilidade de suas escolhas e fracassos. Política, questões familiares e questões financeiras. Se você não tem muitas condições financeiras, se sua família sempre foi feita de pessoas que trabalhavam ali, tinha carteira assinada, mas com honestidade, não tiveram altos padrões de vida, e a política é uma merda, é uma bosta, se você julga por isso aí, não culpe terceiros pelo seu fracasso. Você não pode canalizar a energia que você tem julgando o próximo ou julgando alguém pelo seu fracasso, pela sua perca ou pelo seu insucesso. O que eu quero dizer com isso? Você tem que trilhar o seu próprio caminho e suas próprias escolhas. Não reclame, não se faça de vítima e fique longe de pessoas que são assim, que aí vai infectar mais ainda a sua vida. O quinto conselho é: pare de buscar a aprovação. Pois a tentativa de provar algo para os outros é um desperdício de energia. Quando você vive pela aprovação alheia, dá a eles o controle sobre sua vida, correndo o risco de construir uma vida que você odeia. Nesse mundo que a gente vive, a maioria das coisas sobre a aparência, é muito difícil a pessoa não ir por esse caminho, não trilhar esse caminho. Você sempre está sujeito a querer provar alguma coisa por alguém. Seja você ter um notebook da marca Apple, ter um celular de status, né, que é Apple, Samsung, esses aí mais sofisticados. Você sempre está correndo para provar alguma coisa para alguém, sendo que não precisa fazer nada disso. Se você realmente quer crescer na sua vida, você não precisa provar nada, absolutamente nada para ninguém, a não ser para você mesmo. Se desenvolva como pessoa todos os dias. E isso daí vai ser bom para você e não para os outros.
Se você quer viver de aparência em rede social, você está só se frustrando e frustrando outras pessoas que ficam se comparando com você. É um erro fatal que aí vai destruir sua vida no longo prazo. Quando você tiver seus 30, 35 anos, você vai olhar para trás e, cara, eu fui muito burro, velho. Fui muito burro. Eu querendo comprar, viver, que a galera gosta de final de semana, né? Tomar uma Heineken, essas cervejas mais renomadas aí, né? Mais populares que subdizem que a pessoa tem um alto padrão, é rico, tem condições financeiras. A gente sabe, pô, que hoje o mundo é feito de aparências. Então, quando você vê uma pessoa que está no Instagram sendo altamente feliz, com um iPhone, relogiando, não sei o que, a vida dela não é assim. Então, pare de olhar, pare de julgar essas pessoas, viva a sua vida e procure sempre se desenvolver. Deixa essas pessoas de lado que aí não vai agregar nada na sua vida. O sexto conselho é: gaste de forma inteligente. Nem sempre o mais barato é a melhor opção. Gaste o seu dinheiro com intenção, investindo em qualidade e durabilidade. Um item que custa pouco mais, mas dura muito, é um investimento mais inteligente. Mesmo que seja um símbolo de status, esses celulares mais sofisticados, né, que dizem, o Samsung e a Apple também, acima do 15, do 14, do 16. O meu é o 15 Pro Max aí, mas eu uso para se desenvolver, não é para ficar mostrando para ninguém que eu sou bom, que eu sou bonzão, que eu tenho um celular caro. Mas é porque entrega velocidade, ele não trava, ele é rápido. Como a pessoa trabalha, quem é empreendedor vai saber isso daí. A gente precisa ganhar tempo, delegar outras tarefas. Então a gente precisa ter um celular, no mínimo, um celular muito bom, no mínimo. Secundário vem um notebook, vem essas marcas mais intermediárias. Mas a gente precisa de coisas muito boas que sejam duráveis, em relação à bateria, tudo mais. Gastar de forma inteligente e outra coisa também, complementando o que eu coloquei aqui, é você poupar um pouco o que você ganha. Poupar, que eu digo, é investir, né? Ou reinvestir em alguma coisa que você já tem. Um exemplo disso é você a carteira assinada, você ganha um salário ali comercial ou salário mínimo e você consegue, que eu sei que é muito difícil a pessoa se manter com um salário mínimo, quem ganha que paga aluguel, água, luz, aí internet no celular, a feira do mês, né, gás e tudo mais. E ainda mais comprar suas coisas dentro de casa, né? Você quer um relógio, você quer uma camisa nova, é muito difícil. Mas se você puder se privar um pouco disso daí e poupar, nem que seja R$10 por mês, ou R$50 por mês, R$100 por mês, independente. Mas que uma parte disso daí você gaste no seu lazer e gaste nas suas necessidades pessoais, né? Você querer comprar alguma coisa para você. O que sobrar, que você acha que você vai gastar sem necessidade nenhuma, guarde um pouco, isso aí, nem que seja num CDB, rendendo 100% aí, já está de bom tamanho. Mas uma coisa que eu vou sempre reforçar aqui nesse canal: invista e reinvista tudo que você ganha, que lá no longo prazo você vai agradecer isso daí, por você ter poupado um pouco do seu dinheiro ou do seu tempo e ter investido em alguma coisa que vai lhe trazer retorno lá no futuro. O sétimo conselho é: habilidades sociais são cruciais. Conhecer as pessoas certas pode ser mais valioso do que ter apenas um currículo impressionante. Isso aí é a mera verdade. Se você tiver bons amigos, bons colegas, são a mais que você e não menos que você. E ainda mais conselho que eu vou colocar ainda por cima desse conselho: nunca escute pessoas que são menos que você. Beleza? Não estou falando em questão financeira, estou falando em questão de visão de futuro. Voltando para isso aqui, depois eu falo um pouco sobre isso. Conhecer as pessoas certas pode ser mais valioso do que ter apenas um currículo impressionante. Se baseia em network. Basicamente é isso, network. Se você consegue se conectar com pessoas que fazem algo que você não sabe, você consegue ter bons resultados no que você quiser na sua vida. Vou citar um exemplo aqui. Tem dificuldade em comunicação e você conhece uma pessoa que sabe se comunicar bem. Presta atenção na forma como a pessoa se comunica e aí você começa a pegar trejeitos da pessoa que realmente funcionam ali. Captação de cliente, captação de vendas, você saber vender. E tem pessoas que têm esse dom aí de vida, já conseguem se desenvolver, não fizeram um curso, não fizeram nada, mas conseguem desenvolver a técnica de venda com maestria. Existem pessoas que são esforçadas e tudo mais, que gostam de se desenvolver, mas tem pessoas que nascem com essa técnica de vendas aí, que domina tudo. É a pessoa ser persuasiva, a pessoa ser comunicativa. E ter pessoas assim ao seu redor
só te faz ser uma pessoa ou igual ou melhor. Habilidade de comunicação e capacidade de se conectar com os outros são fundamentais para o crescimento profissional, principalmente o profissional, né? Você saber desenvolver essas habilidades aí, você tá além da maioria das pessoas aqui do Brasil. Saber se entrar e sair de locais, saber se comunicar, saber a palavra certa que a pessoa quer escutar. Isso aí já capta muita gente, independente se você é nail design, né? Trabalha com sobrancelha, trabalha com vendas, trabalha com perfume, trabalha com carros, com venda de carros, você ter pessoas ao redor, o network certo ali, você consegue vender mais, você saber as pessoas certas ali, se conectar com as pessoas certas, você consegue multiplicar o seu patrimônio. O 8º conselho é: cuide de si mesmo. A vida adulta exige cuidado. Seu corpo dos 30 aos 40 anos sentirá o impacto do excesso dos 20. Eu com 18 anos, eu voava. Não é brincando, né? Eu voava, eu fazia as coisas como se eu tivesse velho, né? Mas eu fazia as coisas como se o corpo se recuperava muito mais rápido, eu dormia pouco e eu acordava com total adrenalina. Eu sinto que o corpo muda, o corpo fica mais atrasado com o tempo e a gente consegue se enxergar lá no futuro. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, que é o mais importante, é 80% da base de tudo que você fizer. Tanto intelectualmente, desenvolver intelectualmente, como fisicamente, seu corpo tá forte, tá? Não precisa ser uma pessoa trincada, não precisa ser uma pessoa alta performance, mas você precisa se cuidar com os recursos que você tem. Se você não tem academia, vá caminhar, vá correr ali, vai fazer uns alongamentos, vai fazer mobilidade, vai fazer beach tênis, entre outros esportes aí, boxe, kickbox, enfim, jiu-jitsu também. E é um ponto muito, muito crucial nisso daí, é você saber pelo menos no mínimo uma arte marcial, para você só saber se defender ou defender sua namorada ali, ou sua esposa em momentos de risco, né? Praticamente é uma arma branca, isso daí. Você saber um tipo de arte marcial, você saber se defender. Cuide da sua saúde, alimente-se bem, exercite-se. Tempo livre, o bem-estar e os hobbies são tão importantes quanto o dinheiro. Hoje em dia, reforço mais ainda, a galera de hoje em dia acha que tudo é em torno de dinheiro. Não é. As pessoas de alto padrão, as pessoas que estão lá em cima, elas não estão nem aí mais para dinheiro, elas querem tempo e qualidade de vida. Isso daí você pode parar para prestar atenção. Às vezes nem tanto no Instagram você não vai ver não, mas pessoas que são fora do Instagram, que são grandes empresários, eles prezam muito pela qualidade de vida, de estar com os filhos, de estar com a família, de ter o conforto dentro de casa, de assistir um filme, de ter liberdade para isso daí. Vai trabalhar 12, 14 horas por dia, 16 horas por dia, para você ver o seu negócio funcionando. Isso daí, a longo prazo, todo mundo sabe que é prejudicial à saúde mental, saúde física, à sua imunidade. Então, a gente não sabe como vai ser no futuro o seu corpo. Ele não vai aguentar aquela batida o tempo todo, de 14 horas por dia ali, ó, estudando, trabalhando, se desenvolvendo. Às vezes não tem nem tempo de comer. Então, eles prezam muito em cuidar da saúde e a qualidade de vida naquele momento. Por isso que você vê muito em beach tênis, em golfe, no shopping, tudo mais, fazendo viagens principalmente. Vocês vê os grandes ricos fazendo esse tipo de hábito porque eles sabem que isso é muito mais importante, ter a qualidade de vida com a família, do que o próprio dinheiro em si. O 9º conselho é a preocupação silenciosa. Evite falar mal de si mesmo. O subconsciente absorve as mensagens negativas, sabotando sua confiança e o seu progresso. Pratique o pensamento e a fala positiva. Eu acho que uma das maiores verdades que eu falei aqui nesse vídeo é você praticar o ato de pensar positivo e falar e reforçar isso daí para você. Porque o que acontece? Pode prestar atenção, preste bem atenção. Você pega uma pessoa e com certeza todo mundo tem esse tipo de amizade, ou alguém, você conhece alguém que tem esse tipo de comportamento. Você pega uma pessoa que só vive se vitimizando, presta atenção nela e preste atenção na situação que ela está. Financeira, familiar, relacionamento, a casa que ela vive, como é lá dentro, se você conhecer como é lá dentro, o comportamento da pessoa. A pessoa que se vitimiza o tempo todo só vive dentro do buraco. Pode prestar atenção, só vive dentro do buraco. Ela cavou o próprio buraco, a própria cova. Vale a pena ser uma pessoa assim? Fala pra mim, vale a pena ser uma pessoa assim? Não vale, não vale. Então procura sempre reforçar na sua cabeça, na sua mente, que você é uma pessoa melhor, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa que vai dar certo na sua vida, você tem fé nisso daí,
joga para frente, deixa o universo e a sorte, que a gente sabe que o fator de sorte ele existe, e a sorte favorecer o seu lado. Porque a gente sabe que uma pessoa que só se vitimiza, só se coloca para baixo, ela acaba infectando as pessoas que estão ao seu redor também. Então, para e pensa um pouquinho sobre isso daí e começa a fazer esse passo na sua vida. Tenta converter isso daí para você pensando positivo. Ah, mas a pessoa o tempo todo pensando positivo sobre a vida, a pessoa não sabe, é real. Beleza, você tem que ser positivo, mas tem que ser realista, de acordo com a sua vida atualmente. Mas mesmo assim, você vai ver que como vai favorecer muito mais você pensar dessa forma do que você fazer o contrário. Por que custa? Me diga aí, ser uma pessoa mais positiva, mais alegre, chegar nos cantos com energia, com força de vontade, entendeu? Você chega no seu trabalho lá, todo mundo, opa, por que fulaninho tá assim, todo animadinho? E aí, você vê o comportamento das pessoas, as pessoas vão ter até inveja de você, porque você é desse jeito, positivo o tempo todo. Vai ter exceções, vai ter dias que você não vai estar legal. Ninguém tem nada a ver com seus problemas. Então, pense positivo na sua vida. Pense dessa forma que você vai conseguir conquistar tudo que você tanto quer, seja uma viagem, seja fazer o seu primeiro milhão, seja você ter um carro novo, uma moto nova, uma casa. Pense dessa forma que você vai conseguir evoluir muito mais na sua vida e ser uma pessoa muito mais próxima. O 10º conselho e o último conselho para fechar com chave de ouro aqui esse vídeo é amizades sólidas e a comunicação. Boas amizades são raras. E isso é verdade mesmo. Você encontrar uma pessoa que realmente tá ali, pareia com você. Se você sofrer um acidente, Deus me livre que isso nunca aconteça com ninguém. A pessoa chegar lá e só lhe visitar no hospital, você já tem uma amizade muito difícil de encontrar. Que hoje em dia as pessoas não estão nem aí. Às vezes até é seu aniversário e as pessoas não chegam, não dão nem parabéns. Vem nas suas redes sociais e tudo mais, que a gente tem o costume de compartilhar isso daí. Às vezes estão lá do seu lado e tal, nos bons momentos, né? Você tá ali no final de semana curtindo, a pessoa tá com você. Imagine que é uma situação que você tá hospitalizado, um exemplo. Então, as boas amizades, as amizades que estão do seu lado, carregue para sua vida, porque é raro. Ah, mas a pessoa se vitimiza muito, a pessoa reclama muito. Ah, então, infelizmente, vamos cortar o laço aqui, porque a prioridade sou eu. Porque aquela pessoa, a gente já conversou sobre isso, cavou a própria cova e se enterrou. Então, a gente consegue fazer isso daí, se reverter alguns casos, né, em boas amizades e amizades duradouras. Cuide delas para que não se percam por negligência. Além disso, aprenda a comunicar-se de forma madura. Vou citar um exemplo aqui que eu reparei. Tem mulheres que têm consciência disso daí e você vai concordar comigo. Às vezes é uma pessoa bonita, apresentável ali, elegante, mas tem a boca suja, a boca podre. Abre a boca só pra falar besteira. Porque a beleza conta. Show, a beleza conta. A gente sabe disso. Ninguém aqui é criança mais que não sabe que a beleza não conta para um marketing, para alguma área de vendas e tal, vitrine, né? Mas a pessoa ser bonita e ser boca podre descompensou o que a pessoa era. Então, tem uma forma madura de se comunicar, você sabendo se posicionar, sabendo entrar e sair de conversa, saber escutar as pessoas também é muito importante. É uma comunicação simples, mas que a gente sabe que poucas pessoas hoje sabem fazer. Aprenda a se comunicar de forma madura. Resumidamente, é você saber se comportar e ter maturidade para entender o que a pessoa está falando, até em momentos de raiva. Quando alguém te ofender, não reaja imediatamente, mas pergunte: o que você quis dizer com isso, né? Você saber o que a pessoa está sentindo no momento de raiva, a pessoa pergunta assim, começa a lhe xingar sem motivo nenhum, você tá desarmado ali, você não sabe como responder a pessoa, mas tem uma palavra que quebra a pessoa em 30 pedaços, a pessoa fica: você tá bem? Aconteceu alguma coisa com você? Falar de forma genuína e tranquila. A pessoa eufórica falando com você já quebra a pessoa ali em 30 pedaços. Aí você consegue desarmar a situação e forçar a outra pessoa a explicar a intenção. Caramba, realmente eu tô errado aqui na situação, pô, por que eu fiz isso? Ela não vai pensar no momento, até as coisas esfriarem na cabeça dela, os hormônios baixarem, ela vai entender a merda que ela fez. Você tem um controle sobre essa situação, você consegue controlar qualquer outra coisa. Se você não tiver controle sobre isso, comece a praticar que você consegue desenvolver. Esse foi o vídeo de hoje, foi algum dos conselhos que eu aprendi. Eu quero agradecer mais uma vez os 10 inscritos que se inscreveram no canal. Mas eu acredito que toda vez que as pessoas compartilharem, curtirem, comentarem principalmente aqui no canal, a gente cria uma comunidade, a gente consegue atrair mais pessoas que têm interesse em desenvolver pessoalmente, desenvolver profissionalmente, quer empreender,
quer se comunicar melhor também, e a gente consegue formar uma tribo e compartilhar conhecimento entre si. Muito obrigado por assistir. Curte, comenta aqui embaixo para a gente interagir, dá a sua opinião, aqui é muito importante para o canal. Eu vou fazer o máximo para comentar com vocês, interagir com vocês. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.